Sejam bem-vindos ao canal Corvo do Abismo. Eu sou Kuro, o Corvo, o seu canal favorito de animes e filosofia. Hoje iremos falar sobre a angústia de Itachi e o existencialismo de Satra entre os personagens mais complexos do universo de Naruto. Poucos carregam um fardo tão profundo quanto Itachi Uchi. Sua trajetória é marcada por escolhas moralmente ambíguas, decisões devastadoras e um silêncio perturbador que esconde uma dor intensa. O que poucos percebem, porém, é o quanto a jornada de Itachi ressoa com os conceitos do existencialismo sartriano, especialmente em torno da angústia, da liberdade e da responsabilidade pessoal. Jean-Paul Sartre, um dos principais filósofos existencialistas do século XX, acreditava que o ser humano está condenado a ser livre. Isso significa que, na ausência de uma natureza humana pré-definida, ou de um Deus que determine o certo e o errado, o homem está radicalmente livre para escolher seu caminho. Criado em meio à tensão entre o clã Uchiha e a Vila da Folha, ele se viu diante de uma escolha impossível: permitir que seu clã promovesse um golpe de Estado, levando a uma guerra civil que ceifaria milhares de vidas, ou exterminá-lo, preventivamente salvando a vila, mas matando sua própria família. Para Sartre, não é um sentimento de fraqueza, de fingir que somos determinados por forças externas, seja por Deus, pela sociedade e pela biologia, ou por qualquer outra estrutura. Absurdo, e o outro viver de maneira autêntica. Ele aceita essas imagens como parte do preço de sua liberdade. Mas o que torna sua dor mais cruel é justamente esse mal-entendido essencial. Ele precisa que os outros o odeiem para que sua missão funcione. Ele escolhe ser um símbolo de ódio para proteger a paz. Ao contrário, e aí, de maneira sartriana, Sasuke entra numa espiral de escolhas igualmente radicais, tentando dar sentido a tudo que viveu. A ausência de uma verdade absoluta, a multiplicidade de interpretações, o vazio de um mundo sem garantias, tudo isso leva Sasuke à beira do niilismo, algo que Sartre também explora ao falar sobre a náusea existencial. Seu verdadeiro eu permanece oculto até sua morte, e mesmo depois, é difícil compreendê-lo por completo. É também quando Itachi deixa de ser apenas um traidor e passa a ser reconhecido como um mártir silencioso. Sartre dizia que o homem é um projeto que se vive subjetivamente, e que só ao final desse projeto é possível tentar entendê-lo em sua totalidade. A vida de Itachi é a encarnação dessa ideia. Sua trajetória, cheia de decisões difíceis, só pode ser julgada em retrospecto, e mesmo assim, permanece aberta à interpretação. Sua vida, enfim, ganha um sentido. Mas esse sentido não estava garantido, foi construído. A imagem que ele projeta ao mundo não é quem ele é. E ainda assim, ele a sustenta, por escolha. Exige reconhecer nossa liberdade e assumir total responsabilidade por nossas escolhas. Ele vive numa zona cinzenta, onde liberdade, responsabilidade e angústia se entrelaçam de maneira brutal. Sua angústia não é fraqueza, mas consciência. Sua morte não é derrota, mas o fim de um projeto existencial vivido até as últimas consequências. Sua história ressoa com os ensinamentos do existencialismo sartriano, não apenas por suas decisões difíceis, mas por sua postura diante da liberdade radical que lhe foi imposta. Mas de lucidez. Sartre acreditava que a construção do eu se dá em grande parte na relação com os outros, especialmente com aqueles mais próximos. Para ele, só no final da vida é possível talvez contar uma história coerente de quem fomos. É como se nossa existência fosse um livro que só pode ser interpretado após o ponto final. Ao tentar proteger o irmão da dor e do peso da responsabilidade, Itachi acaba se colocando como um agente de má-fé em nome do bem. Ele cria um roteiro para a vida do irmão menos ainda, que com intenções nobres e nesse sentido, limita sua autenticidade. Itachi escolhe moldar Sasuke como alguém forte, mesmo que para isso tenha que se tornar seu inimigo. Talvez um dos poucos personagens de Naruto que vive com total autenticidade. Ele não se engana sobre o que fez, nem tenta justificar-se com explicações fáceis. Enquanto outros personagens oscilam entre má-fé e autoconhecimento, Itachi permanece firme em sua posição. Ele não pede redenção, não busca consolo. Apenas age de acordo com a escolha que fez, aceitando o preço de ser odiado, mal compreendido e temido. É o reconhecimento de que não há desculpas. Sartre valorizava a integridade existencial de quem encara sua liberdade de frente.
sem máscaras. Itachi é o exemplo perfeito dessa postura. Em vez de fugir do peso de sua liberdade, ele o assume integralmente e, por isso, sofre de uma forma que poucos entendem. Que não há um destino fixo, que somos autores de nossas ações. Em sua obra, O Ser e o Nada, ele apresenta a ideia de que o inferno são os outros. Não no sentido de que as pessoas são más, mas porque somos constantemente confrontados pelo olhar alheio, que nos julga, nos define e nos aprisiona em identidades fixas. Para Sartre somos livres, mas os outros frequentemente tentam nos reduzir a rótulos. E pior, muitas vezes aceitamos esses rótulos como verdade. Quando Itachi toma sua decisão, ele não pode se esconder atrás de ordens superiores ou de uma missão sagrada. Ele sabe o que está fazendo, e por isso, sofre. Ele escolhe a segunda opção e carrega esse fardo em silêncio. No entanto, essa liberdade não é libertadora no sentido comum da palavra. Ela é, antes, angustiante, porque ao fazer uma escolha, não apenas decidimos por nós mesmos, mas também projetamos uma imagem da humanidade como um todo. Cada escolha carrega o peso do mundo. Esse é exatamente o tipo de angústia que define a vida de Itachi. O peso da escolha Itachi, desde muito jovem, foi confrontado com decisões que poucos adultos suportariam. Do ponto de vista existencialista, essa decisão não é apenas um exemplo de tragédia, mas de liberdade radical. Sartre nos diz que o homem é aquilo que ele faz de si mesmo. Itachi, nesse sentido, se define por essa escolha. Ele escolhe ser o vilão para todos, mesmo sabendo que seu gesto é paradoxalmente de amor à vila e a seu irmão. É aqui que emerge a angústia sartreana. Itachi escolhe sem garantias, sem uma autoridade divina que valide seu ato, sem uma moral objetiva que o tranquilize. Ele age sozinho, absolutamente livre e por isso absolutamente responsável. A angústia, má fé e autenticidade. Um dos conceitos centrais no pensamento sartreano é o da má fé. Trata-se da atitude de negar a própria liberdade. Itachi essa fidelidade à própria decisão, é profundamente existencialista. Liberdade. Sartre também explorou profundamente a relação entre o eu e o outro. Aos olhos da vila, ele é um traidor. Aos olhos de Sasuke, um monstro. Itachi vive esse delírio. Essa tensão entre ser livre e ser visto pelo outro é uma tragédia sartreana. Itachi é livre para agir, mas está aprisionado nas interpretações externas. O irmão como espelho. A relação de Itachi com Sasuke também pode ser lida à luz do existencialismo, porque ela priva Sasuke da verdade, da liberdade plena de escolher. Mas essa escolha também é angustiante. É só depois da morte de Itachi, ao descobrir a verdade, que Sasuke passa a confrontar sua própria liberdade. Só depois de morrer é que Sasuke e o espectador menos compreendem suas ações. A morte e o legado de Sartre rejeitava a ideia de que nossa essência é fixa ou determinada. A morte de Itachi é o momento de revelação. Esse aspecto dialoga com o existencialismo de forma poderosa. Itachi Uchiha é um personagem que transcende a lógica simplista do bem contra o mal. Ele não é apenas um ninja trágico, mas um homem que escolheu viver com autenticidade, mesmo que isso o condenasse à solidão e ao sofrimento. Ao olhar para Itachi à luz de Sartre, percebemos que o verdadeiro heroísmo pode estar não na glória, mas na coragem silenciosa de escolher e arcar com o peso de cada escolha. Para mais conteúdo de anime e filosofia, se inscreva e ligue as notificações. Até a próxima viagem.